Dino quase sem lacração. Todas as togas são da mesma cor. Ministro da Justiça responde à sabatina para o STF sem frases de efeito e com muita segurança. Eu não sou inimigo pessoal de rigorosamente ninguém. Lusco-fusco. Paulo Gonet, sabatinado para a PGR, tenta não escorregar nas respostas e se coloca a favor do casamento homoafetivo depois de pressionado. Então, o senhor é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo? Notório saber. A jurista Carol Proner comenta o longo dia de sabatina no Senado Federal. A internet não perdoa. Momento em que Moro cumprimenta Dino viraliza nas redes. Senador justifica a troca de risadas. Tiraram várias fotos. Já está viralizando. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Muito bem-vindo você, você que nos assiste agora nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, agora ao vivo no YouTube. Dou boa noite também, claro, para o meu querido Chico Pinheiro, que está de azul. Agora que eu reparei, Chico, a gente estava aqui... Estamos de azul, azul no fundo, azul aqui. Adorei. Azul que é a cor do céu, do manto de Nossa Senhora. Bem, beleza. Eu estava aqui concentrada, Chico também, porque está rolando agora, você deve estar acompanhando, inclusive nos nossos canais aqui, a sabatina do ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e também de Gonet, do Paulo Gonet, para a PGR. Daqui a pouco a gente vai trazer todos esses destaques para você. Quem fala agora, neste momento, é o senador Jaime Campos, do União Brasil do Mato Grosso. A gente vai, claro, trazer alguns trechos ao vivo de destaque para você, também comentar o que aconteceu, já pegou fogo algumas vezes, tá? A gente vai trazer aqui todas essas análises para você do que aconteceu ao longo do dia, para você que perdeu, para você que acompanhou. A gente vai aprofundar tudo aqui a partir de agora. A gente, inclusive, tem imagens do Senado Federal, onde está acontecendo a sabatina de Flávio Dino para o Supremo e também de Gonet para a PGR, e a qualquer instante a gente vai mostrar aqui para você e a gente vai falar. A sessão começou às 9 horas da manhã, continua até agora sem interrupção. Haja fôlego, Chico Pinheiro? Haja fôlego, Olá, Zé. E haja estômago para ver certas abordagens, Esse é o Messias de Jesus. Exatamente. Do Republicanos. Jesus, o Messias. Agora ele está falando isso. Republicanos, que é agora partido... há pouco falava Jaime Campos. Não sei o que ele está dizendo, mas é do Partido da Igreja Universal, Republicanos. Perfeito. Hoje eu pude ver, Gabi, comunidade ICL, vários momentos dessa sabatina. Eu não consegui ver tudo, mas vi vários momentos. E fiquei pensando, eu comecei o jornalismo na profissão à época da ditadura, à época de Arena e MDB. Mas mesmo os senadores da direita que defendiam a ditadura tinham um certo nível de instrução, tinham um certo nível de elegância, se é que a gente pode falar de elegância na truculência da ditadura. Mas tinha um nível de civilidade, onde se discutia política, ainda que a gente não concordasse com o regime de arbítrio dos militares. Mas vejamos, a gente tinha gente como Petrônio Portela, Jarbas Passarinho, senadores, Marco Maciel, Luiz Viana Filho, Jutaí Magalhães, Milton Campos lá atrás, Ney Braga, que foi ministro da Educação, quer dizer, vários senadores com que você discutia. A Câmara Alta, como é chamado o Senado, sempre reservou os seus lugares para gente de um certo nível, diferente de hoje. Tá bom, na Câmara dos Deputados apareceu um monte de cara esquisito, mas são 500 deputados, Senadores hoje são 81. Nos deputados se achava, mas no Senado era um lugar mais ou menos de excelência. Eu citei alguns nomes aqui
né, de senadores que eram da arena do Partido da Ditadura. Agora, o que eu vi hoje é quase inacreditável. Seria engraçado, seria uma escolinha do professor Raimundo para a gente dar risada, né, comendo pipoca. Falei, meu Deus, o que é isso? Quem é esse senador? Quer dizer, ali está reunido, e não é um trocadilho, a malta do bolsonarismo. A malta, né, pode ser descrito no dicionário, né, que é um grupo de pessoas de baixo nível, em todos os sentidos, principalmente intelectual. Não sabiam do que perguntavam, não tinham argumentos para inquirir o ministro Flávio Dino, nem o provável procurador-geral da República, Paulo Gonet. Vieram quase todos, né, desses aí, esta malta bolsonarista, essa coisa que ficou lá no Senado, são caras vergonhosos, demonstram ignorância absurda, são absolutamente ignorantes. Acenavam sempre com o perigo do comunismo. Olha aí, cadê o comunismo? Esse é um. Olha aí, morrem de medo do comunismo. Nada, nem eles acreditam em comunismo, mas sabem que esse fantasma assusta muitos eleitores, seus seguidores, e serve para lacrar. Então, eu vi pelo menos 2 senadores, um foi o Magno Malta, né, o outro foi o Jorge Seife, né, dizerem assim, o senhor lá no Senado, no Supremo Tribunal Federal, o senhor vai continuar sendo aquele comunista que defende ipsis literis, a cartilha, ipsis literis eles não sabem falar. Bom, a cartilha de Lenin. Eu nunca vi Flávio Dino falar disso. Nem eles sabem quem foi Lenin. Se a gente fizer uma inquirição com eles, sabatiná-los, eles não sabem o que é comunismo, eles não sabem quem foi Lenin, eles não sabem quem foi Trotsky, eles não sabem o que é o comunismo, né? Acho que a gente tem alguma coisa deles aqui gravada. Vamos ver? Vamos ver algum deles aqui. Teve o PT como apoio durante a campanha para o governador do estado. Assim que assumiu o cargo, traiu o PT, exonerando todos os assessores ligados ao PT. Usou de uma informação para chantagear o atual presidente Lula para estar na função de ministro da Justiça. Tudo isso eu tenho documento, quem quiser eu entrego. Interferiu nas investigações sobre o dia 8 de janeiro, deletando imagens, criando obstáculos, dentre várias outras questões, impedindo a investigação. O senhor disse em vídeo que é comunista e segue a cartilha de Lenin. Como ministro do STF, o senhor vai seguir a cartilha de Lenin, a Constituição que se encontra na cabeça do ministro Alexandre de Moraes, ou a Constituição Federal promulgada em 88? Primeiro, eu não cheguei antes da invasão aos prédios no Ministério da Justiça, eu cheguei depois. E os fatos estão registrados, a cronologia, e eu já narrei isso muitas vezes, acho que dezenas. Eu estava em Brasília, ainda bem, fui avisado da invasão, da quebra das 3 barreiras policiais da Polícia do Distrito Federal e cumpri aí um dever político, que nem era propriamente jurídico, porque eu não comandava ali nenhuma das forças que estavam na cena, mas cumpri um dever de agente do governo e, de fato, fui o primeiro a chegar na esplanada e, como já disse, com muito orgulho, sempre narro as 12 horas em que ali atuei, junto com outros colegas, para pôr fim àquelas práticas deletérias. Jamais chantageei o presidente Lula, até por um motivo óbvio, senão ele não teria me indicado para aqui estar. Devo a ele, tenho respeito, como tenho a todos os líderes políticos do Brasil, isso é absolutamente falso. A ignorância absurda desse senador Duval, né? A ignorância dele, primeiro que ele realmente não tem noção de quem foi Lenin, né? O senhor rezava na cartilha do Lenin, ele não sabe lá quem foi Lenin, ele não sabe nada. Ele diz que Flávio Dino fez chantagem com o presidente Lula. O presidente Lula entrega a Flávio Dino o Ministério da Justiça, né? E depois é indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula. Quer dizer, ele não sabe do que está falando. Eles trabalham com fake news, com mentiras, né? O senhor sabia.
Só faltaram dizer que Flávio Dino, senador e ministro da Justiça Flávio Dino, né, teria sido o articulador daquela baderna de patriotários na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. É inacreditável este nível absurdo de ignorância, de ódio. Eles babam na gravata, babam de ódio esses senadores. São ridículos, né? Aí tem uma fila, tem Marcos Duval, tem Jorge Seife. Meu Deus, o que é Jorge Seife? Quem não viu, depois vai ver. A gente vai mostrar em vários momentos aqui as estultices ditas por esses representantes dos estados na Câmara Alta, né? Magno Malta, o Girão, o Marcos Rogério. Quer dizer, é um horror. Eu não tenho o que dizer. A Amélia Messina, Chico, disse, Marcos Duval sempre tem documentos, mas nunca mostra. Não, eu tenho os documentos. Ele que diz que é da SWAT, né? E a sorte deles é que o Flávio Dino e Paulo Gonet estão sendo sabatinados para atingirem a vaga do Supremo, para chegar ao Supremo e à Procuradoria-Geral da República. Que se isso fosse só uma discussão política, o Dino não teria se contido tanto. Ele teria deitado e rolado em cima dessa malta bolsonarista, esta malta bolsonarista, que é o verdadeiro nome desse pessoal. Eu não vi ainda o que disse Damares, a ministra, a senadora Damares, não vi também o que disse o Flávio Bolsonaro, que também... Parece que deu o que falar. Espero que o Flávio Bolsonaro não conseguiu acompanhar, mas que tenha tido um nível um pouco melhor, pelo menos para representar melhor o papel. Porque esse resto que a gente mostrou aqui, olha, é de doer. Eu acho que tem mais um aí, não tem mais um que a gente gravou um pedaço? Quem é? Ah, é o Jorginho Seife. Jorginho, é o tamanho dele. Vamos ver o Jorginho. Fala, Jorginho. Eu vou com a minha palavra do que eu me comprometi com o senhor, porque as suas posições conservadoras me agradam muito, apesar que existe uma mácula na sua história, que é a condenação injusta do presidente Bolsonaro por ter falado mal de urna eletrônica. Por quê? E também falo com o senhor Flávio Dino. O ministro Flávio Dino, por 3, 4, 5, vários anos diferentes, criticou a urna eletrônica. Está aqui hoje sendo sabatinado para ser um possível ministro do Supremo Tribunal Federal. Leonel Brizola, Ciro Gomes e tantas outras autoridades de direita e de esquerda já falaram das suas dúvidas, dos seus medos, dos seus temores sobre urna eletrônica. E por que Bolsonaro, que não tem um crime nas costas, nada, foi condenado inelegível? Isso para mim é ditadura pura. Tava bravo. Imagina se fosse uma ditadura. E se fosse uma ditadura, né? Pesada, estava tudo no paredão, estava berrando essas asneiras aí, né? Asneiras. O que o Jorginho, lá de Santa Catarina, faz aí, né, é demonstração absoluta de estultice, de asneiras ditas. É um nível absurdo. E um deles, eu acho que foi, eu perdi tantos, né? Acho que foi o Duval, que falou, atacaram o ministro Alexandre de Moraes. O Magno Malta diz que classificando quase como um grupo de bandidos, o pessoal do Supremo, né? Não chegou a usar essa expressão, né? Mas dizendo que esses ministros do Supremo são responsáveis pela morte do Cleizão, aquele senhor que morreu de um ataque cardíaco, né, no presídio da Papuda, um patriota do dia 8. Né? E que a culpa é do Alexandre de Moraes, que não lhe concedeu habeas corpus. Toma atento, gente. O senhor, inclusive, que foi eleito com urna eletrônica, viu, Jorginho Seife? Toma atento. Nem sabem ou não quiseram dizer, né, que quem não concedeu habeas corpus, quem foi que não concedeu habeas corpus, Gabi, para foi um indicado, um ministro indicado foi o André Mendonça, um terrivelmente evangélico. Nem isso sabem. Aí, o Clériston Pereira da Cunha. E foi uma decisão técnica, né? Ele justificou.
Não, e foi um ministro declaradamente bolsonarista, porque o Jair Bolsonaro disse que é da minha cota, né? Ele disse que tem 20% lá. Quer dizer, é essa escolinha do professor Raimundo de humor duvidoso que hoje ocupa boa parte da Câmara Alta, do Senado da República. Deus nos livre, mas pode piorar. Vem eleição aí e pode piorar. Haja terra plana. Vamos falar mais disso ao longo do nosso ICL de hoje? Vamos lá? Vamos nessa, vamos nessa. Tem muita coisa para a gente falar a respeito do Dino trocando de roupa em público hoje, né? Deixou de ser político para vestir a toga. Ele mesmo falou a respeito disso, pelo menos foi o que ele enfatizou, inclusive, na fala da abertura do Senado Federal, onde ele continua sendo submetido a essa sabatina para a função de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos começar essa conversa, chamar aqui para a nossa roda o Chico Sá, que já está entre nós, meu querido Chico Sá, hoje que está fazendo jornada dupla, foi no rolê, agora está com a gente. Boa noite, querido. Salve, Xará. Toque. Ou de casa. Pode entrar, pode entrar. Ou de casa, Gabi Varela. Agora que você já entrou, vamos assistir esse vídeo de abertura do Flávio Dino, ele que abriu com essa fala antes de ser sabatinado. Vamos dar uma olhada. Também conhecer o mundo político, como deputado, governador, agora senador e ministro. A gente estava ouvindo aqui a fala ao vivo da sabatina, senador fazendo uma pergunta ou para o ministro Flávio Dino ou também para Paulo Gonet, né? Nesse momento a gente assiste a sabatina aqui. A gente tem a fala de abertura? Podemos assistir agora, vamos ver. Não terei nenhum medo, nenhum receio e nenhum preconceito de receber políticos e políticas do Brasil. Porque Vossas Excelências são delegatários da soberania popular. Independentemente das cores partidárias, terão idêntico respeito, como assim fiz na minha vida inteira. Todos nós que aqui estamos temos cores diferentes. Estamos com ternos, gravatas diferentes. Quando temos campanhas eleitorais, vestimos camisas de diferentes cores. No Supremo isso não acontece. Todas as togas são da mesma cor. Ninguém adapta a sua toga ao seu sabor. Todas as togas são iguais. Ele estava bem comedido, né, Chico Sá? Desde que ele pisou para começar o discurso dele antes da sabatina, já mostrou um outro Flávio Dino ali, né? Outro Flávio Dino, Gabi, é o Flávio Dino já ministro do Supremo, né? É um Total. Flávio Dino juiz. O Flávio Dino que foi juiz com notório saber jurídico por 12 anos, é o Flávio Dino estudioso do direito, é o Flávio Dino que hoje não jantou. Ele colocou Rivotril no suco, na água do Senado inteiro, porque aquele Senado que iria para cima dele, que iria causar a maior confusão, não existiu. Um Senado também calmo, ele encantou todo mundo, enfeitiçou a plateia. Não tivemos, mesmo quando você tem ali um Mourão, um Sérgio Moro, nem o cara da SWAT, nem o Marcos Duval, que o Marcos Duval ele contestou, falou no comunismo, mas ninguém subiu sequer o tom. O Flávio Dino conseguiu encantar, enfeitiçou todo mundo. Ganhou fácil. Vamos assistir o vídeo de Eduardo Girão agora, do senador. A oposição bateu de frente logo de cara com o ministro Flávio Dino, né? E nem sempre com argumentos, como disse o Chico aqui na abertura dele, nem sempre com argumentos razoáveis, né, Chico? Vamos ver esse vídeo. Argumento razoável? Nós não podemos nos curvar a interesse de quem quer que seja. Do poder A, do poder B. Já tem uma coincidência aí grande, né, que a sociedade fala, que é do dia 13, que não apenas é o número do Partido dos Trabalhadores, mas também o aniversário do ministro Alexandre de Moraes. Sexta-feira 13 também, né? Dá pra gente criar várias teorias Chico, da conspiração. dá um monte aqui. de coisa. Da sexta-feira 13, boa, Gabi. Da outra coisa,
3 de dezembro, aniversário do ato 5 da ditadura militar. Ô, energúmenos, foi uma homenagem a vocês da extrema-direita, o dia do AI-5. Mas Ô, Chico. Oi. Dia do forró. Hoje é dia do forró. Olha, bom, hein? Essa é boa. Hoje é dia do nascimento do Luiz Gonzaga. Aí. Hoje é dia de Santa Luzia. Ó, Santa dos Olhos. Santa Quem Luzia. sabe abre os olhos desse pessoal, eles passam a enxergar, né? Que a santa é a santa que recorre àqueles que têm problema de visão. Agora, eu diria que 13 também, ele acha que é Lula, que é PT. Eu diria para você, 13 é Galo, tá? Clube Atlético Mineiro. 13 é Galo. 13. É um bando de imbecis, rapaz, eu nunca vi tanta ignorância reunida. Olha, nem na escolinha do professor Raimundo você vê respostas desse tipo. Eu estou chocado. Meu Deus do céu. Esse cidadão é do Ceará. Eu, como cearense, eu fico envergonhado quando vejo representando o meu estado. Meu Deus do céu. Não, você não tem nada com isso, Chico. Pelo amor de Deus. Não, mas, Chico, pô, vamos, Ceará, vamos não permitir que conterrâneos com essa ignorância voltem para o Senado, pelo amor de Deus. A gente tem tanta gente boa por lá. É o Girão, né? Eduardo Deve rodopiar igual um peão, né? Tonto, igual um peru tonto em véspera de Natal. É um negócio lastimável, horroroso. Eu não tenho palavras, eu não tenho adjetivos para botar nessa galera, sabe? Porque eu nunca vi o Senado tão ruim. Eu citava aqui, Chico, não sei se você viu, da ditadura, que defendia a ditadura militar. Você tinha Petrônio Portela, Jabas Passarim, Marco Maciel, Luiz Viana Filho, Jutaí Magalhães, Milton Campos, rapaz, Ney Braga. E degenerou e deu nisso aí. Né? Num bando de gente ignorante que cita Lênin, comunismo, como se... Está precisando estudar um pouquinho, né? Você tinha uma direita no Senado, mas que pensava, né? Ainda que fosse fascistoide, porque apoiava a ditadura, mas pensava, né? E não vinha com esse fantasma do comunismo, com esse tipo de coisa. Isso é de agora, né? Dessa gente aí, pelo amor de Deus. Bota aí o fantasma para assustar o Chico Sá. Põe aí, Chico, você tem medo? Olha o comunismo, Chico Sá. Meu homem, olha lá. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Assustando os patriotários. Meu amigo. Isso é como assombração, geralmente aparece para quem tem medo. Viva Falcão. Olha, cara, é de doer. Sai daí, assombração. Vamos falar de outra cena também que chamou a atenção de todo mundo. Um cochicho ali que movimentou muito as redes sociais, né? Porque a Gabriela Biló, fotógrafa incrível, fez um registro ali, gente. Essa foto viralizou do Sérgio Moro com o Flávio Dino. Segundo a colunista Bela Megali, que apurou os bastidores dessa história, foi uma conversa bem rapidinha. A Bela Megali disse que, na verdade, no pé do ouvido do Moro, o que o Flávio Dino estava fazendo, em tom de brincadeira, era assuntar qual que ia ser o voto dele, né? Só que aí o Sérgio Moro manteve a discrição, não falou o que era. Mim não dizem quem mim vai votar, né? Né, Chico? Mim não dizem quem mim. Eu acho que mim vai votar no Flávio Dino. Eu também tô achando. Ele estava muito gentil. Eu acho que o Min... Foi uma cordialidade entre os dois ali, né, Chico Sá? Foi um excesso de cordialidade, inclusive. E aí o Moro depois ele deu uma explicação, foi o que ele disse, né? Ele falou também que está preocupado com as redes sociais, do Flávio Dino, mas vamos antes trazer a explicação, né, do Moro, do senador Sérgio Moro, a respeito desses cumprimentos, dessa risada que rolou ali. Vamos ver o que ele falou. E nós vivemos um mundo polarizado. Eu fui até aí cumprimentá-lo. Acho que é um dever de cordialidade e civilidade. Vossa Excelência me perguntou algo, eu achei graça e dei uma risada. Tiraram várias fotos, já está viralizando, né? Como se isso representasse a minha posição. Eu sempre deixei muito claro, né, que eu tenho diferenças com o atual governo, e Vossa Excelência faz parte do atual governo, tenho diferenças profundas e tenho sido um crítico, inclusive da gestão de Vossa Excelência, mas não perderei a civilidade. E acho que esse país precisa disso, para que nós possamos diminuir a polarização. Mas veja que um gesto simples de ir até Vossa Excelência para cumprimentá-lo
como fiz com o procurador Gonê, já, de repente, vira uma celeuma nas redes sociais, como se isso fosse determinante aqui do meu voto. Pois é, vamos aproveitar e assistir outro. Tem divergências. É melhor que o outro, né? Tem divergências com o Flávio Dino, tem coisa que é completamente diferente, inclusive cuidado com a língua portuguesa, né? Ah, totalmente diferente, outra história. O povo do Maranhão fala o melhor português do Brasil, Chico. Isso é histórico. Pois é. É verdade. Pode é se verdade. criticar E hoje até ele José rasgou, Sarney, viu? mas ele é um escritor da Academia Brasileira de Letras. Olha os livros dele. Os livros do Sarney não são, do ponto de vista literário, de jogar fora, não. São livros até razoáveis. Mas bons, de linguagem escorreita. Um rasgou elogio para o outro, ali foi uma coisa bem, uma grande alegria responder ao senhor, senador Sérgio Moro. O Moro que está preocupadíssimo com as redes sociais do ministro Flávio Dino, tá? Vamos ver o que ele diz. Com o Supremo, se ele cair lá. Vamos ver o que ele falou. Se Vossa Excelência for aprovado e se tornar, então, Flávio Dino, ministro Supremo, não mais Flávio Dino político. Vossa Excelência coloca que abandonaria esse jogo político. Como fica suas redes sociais, o seu Twitter, por exemplo? Vossa Excelência também deixaria de atuar nas redes sociais? Evidentemente que muda, porque, como mencionei, bem sei do sacrifício que farei em relação à minha vida política. Ontem eu falava para alguns senadores e senadoras que eu gostava, né? Ou gosto, sei lá, de fazer carreata, comício, caminhada, preferencialmente no sol. Mas gosto muito da atividade política, não considero como algo penoso, pelo contrário, e por isso respeito muito a política, a vivo muito intensamente há 17 anos, mas sei que, em merecendo a aprovação agora na CCJ, e vejo que o senhor, senador Moro, ainda não votou, o que me enche de esperança. Agora, em merecendo a aprovação no Senado, não votou ainda não. Em merecendo aprovação aqui na CCJ e também no plenário, é claro que eu deixo a vida política em todas as dimensões, inclusive nas redes sociais. Evidentemente, não opinarei politicamente sobre temas políticos, porque realmente isso é absolutamente incompatível. Zanin. Olha só, gente, o Dino Debochado, que é o nome da rede social do ministro, né, que ali rende vários tweets muito bons que a gente compartilha, que a gente dá risada, é com essa rede social que eu estou preocupada que acabe, tá? Se o ministro Flávio Dino vai postar que é a preocupação do ministro, ex-ministro, na verdade, senador Sérgio Moro, é com a rede social particular do ministro Flávio Dino, eu estou preocupada com o Dino Debochado, gente. Será que vai acabar? Não, pelo amor de Deus. Dino Debochado, se estiver nos ouvindo, por favor, fica aqui um apelo. Pelo amor de Deus, mantenha as suas redes sociais, porque senão a internet vai perder a graça, pelo amor de Deus. Ô, Chico, vamos relembrar quem é o Dino Debochado para a nossa audiência que não conhece. Pelo amor de Deus, se não conhece, tem que buscar agora, mas vamos ver a explicação do ministro Dino de quem é o Dino Debochado. Gente mesmo do Maranhão, filho de outro estado, ele pediu uma foto e tal. E aí uma vendedora que estava assim bem próximo me chamou e disse: Ei, o senhor que é o Dino Debochado? Aí eu disse, eu quero ouvir o Flávio Dino. Aí ela disse: o senhor que é o Dino Debochado? Eu digo: não propriamente, eu sou a pessoa que inspirou ele. Aí ele explicando, né, que não tem nada a ver, gente, com a administração do ministro Flávio Dino, tá? É uma rede social de piada, né? É uma sátira. A gente já entrevistou o titular da conta Dino Debochado, Gabi, no ICL2 há um tempo atrás. Tem que manter isso aí, hein? Tem que manter isso aí. Agora vai virar o Dinistro Debochado, né? Vai ganhar um novo nome essa história, porque... Dinistro Debochado, já tem esse nome. Agora, Gabi, eu não sei a preocupação do Moro, porque eu vejo o Barroso apitando lá no Twitter, eu vejo o Gilmar Mendes apitando no Twitter sobre qualquer assunto. Eu não vi qual seria o problema
tão grande assim. Óbvio que vai mudar um pouco a postura, mas o Gilmar está todo dia lá no Twitter. Até sobre a queda do Santos, ele quer participar, entendeu? Então, não vejo problema nenhum. O Gilmar fala do Santos, né? Aí ele vai falar, o Dino vai falar do Botafogo. Coitado do Dino, Botafogo. E do Sampaio Corrêa. Bolívia querida, né? São os dois times dele. A Bolívia querida. É porque a bandeira, a camisa do Sampaio Corrêa são as cores da bandeira da Bolívia, né? A Bolívia querida. Exato. Mas o pavor do Moro é ter mais um lá no Supremo que não sorria para ele, porque já tem ali, ele já tem o pavor do Cristiano Zanin, né? Cristiano Zanin, que o presidente Lula nomeou para o Supremo, e aquele que o Moro destratou, foi grosseiro, usou linguagem estúpida com ele, quando ele era simplesmente o advogado do presidente Lula, né? Tem também uma fala do Flávio Dino sobre o próprio Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro. Ele falou, olha, gente, foi mais político do que nunca, né, nessa fala, apesar de ser uma fala ali mostrando isenção dele justamente por essa posição que ele vai assumir como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele mostrou isenção total, olha, eu não tenho inimigos, até já almocei com o Bolsonaro. Ele estava respondendo para o senador Magno Malta. Vamos ver esse vídeo também. E vários aqui têm mencionado uma confusão entre adversário político e inimigo pessoal. Eu não sou inimigo pessoal de rigorosamente ninguém. Tanto é que a bancada federal do Maranhão, todos os partidos políticos, inclusive o seu, todos os parlamentares do seu partido assinaram uma nota em meu apoio. Então eu não cultivo inimigos pessoais. Falam, o Bolsonaro, etc. Eu almocei com o presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto. Ele me convidou e eu almocei com ele. Foi um almoço normal. Então, eu tive várias reuniões com Sua Excelência. Era o presidente da República, eu governava o Estado. Uma coisa é adversários políticos. Sim, o senhor já foi, em algum momento, meu aliado político. Nós dividíamos juntos relatorias, eu na Câmara e o senhor no Senado. Hoje, infelizmente, o senhor está em outro campo, mas eu não considero o senhor inimigo pessoal. Então, essa é a nuance que determina a posição jurídica futura. E eu faço questão de sublinhar esses itens para deixar evidenciado que, se amanhã qualquer adversário político que eventualmente eu tenha tido em algum momento chegar lá por alguma razão, que eu espero que não chegue, evidentemente terá o tratamento que a lei prevê, afirma o senhor. Chega aqui também com a gente, Luiz Nassif, para a gente já chegar aqui nessa roda de conversa. Boa noite, querido. Boa noite, Luiz Nassif. Boa noite, Nassif. Você sabe que tudo começou em Poços de Caldas, né? O Chico falou aí no dia do Luiz Gonzaga, sabe que o Luiz Gonzaga mandou o Gonzaguinha para Poços com a mãe para se curar lá de uma tuberculose, e alugou uma chácara do pai do futuro piloto Felipe Massa. Eu acho que foi a partir dali que o Luiz Gonzaga explodiu, assim, aí já é exagero meu. Né? Bairrismo, Luiz Nassif. Ô, Nassif, você já viu a história nível... é boa. Você já viu algo do nível desses senadores bolsonaristas? Né? Está dizendo aqui que eu estou completamente chocado. Na ditadura, os nossos adversários e adversários de democracia eram Petrônio Portela, Jabas Passarim, Marco Maciel, Jutaí Magalhães, Ney Braga. Agora, olha aí, Magno Malta, Jorginho Seife. Você sabe qual é o susto que eu levei na ditadura? Porque a gente criava os nossos heróis lá. Marcos Freire era um herói. Então... E daí, quando eu conheci pessoalmente Marcos Freire e o Jabas Passarinho, eu falei, tudo aquilo que contavam pra gente, que o Marcos Freire acabou com o Jabas Passarinho, não era verdade, não. O Jabas Passarinho era muito mais preparado, evidentemente, que a gente tinha Paulo Brossard, tínhamos... Mas, efetivamente, os caras da ditadura lá... Não, tinha um nível, né? Tinha um nível. Mas caiu demais, né, Nassif? É Girão, como é que chama os caras aqui? Girão, Marcos Rogério, Jorge Seife, Marcos Duval, Magno Malta, Damares, pelo amor de Deus, cara, que isso? O que falou que mostrou a suspeita lá do Alexandre de Moraes ter nascido no dia 13, que é o número do Lula, quem foi? Foi o Girão. Foi o Girão.
Ela, girão, o cara tá rodando igual peru. Isso foi inacreditável mesmo. A única coisa ruim é que, como o ministro teve que se comportar como ministro supremo aí, ele não deu aquele show que ele costuma dar periodicamente quando era ministro da Justiça, né? Ele não foi tão debochado, né, Nassif? Mas ele não deixou barato também. Teve umas respostas boas. Teve, por exemplo, a do Flávio Bolsonaro sobre regulação de mídia, gente. Vamos assistir esse vídeo também para vocês comentarem. Vamos dar uma olhada. Controle de mídias. O senhor usou uma expressão que eu creio que é a chave daquilo que tantos e tantas aqui falaram. O senhor usou a seguinte expressão: todos têm que medir as palavras? Sim, claro. Sim. Esse é o ponto. Essa é a diferença fundamental. Enquanto todos não medirem as palavras, é claro que haverá perpetração de crimes em série. Isso vale para as redes sociais, o senador Petecão acabou de descrever. Se nós abrirmos, nesse momento, as redes sociais, de qualquer um aqui por amostragem, ou mesmo as minhas, nós vamos encontrar as coisas mais abjetas, impronunciáveis, criminosas, sendo escritas. Então o problema não é que medir a palavra esteja errado, como o senhor disse. É o contrário. Medir as palavras é o certo. Eu tenho absoluta certeza que o senhor faz isso em casa e todos nós devemos fazer na vida pública. Olha só o que o Dino falou sobre as redes sociais. Ele disse ser favorável à regulação, né? Eu sustento com critérios jurídicos. Nenhuma atividade empresarial é desregulada. Os homens podem matar suas companheiras? Não. E alguém vai falar de liberdade para matar, para discriminar, para ofender crianças? Falando ali o óbvio, né? Não, ele, além de ter um raciocínio extremamente claro, é uma das pessoas inteligentes que eu conheci. O nível de conhecimento dele vai ser um acréscimo no Supremo aí, eu acho que vai ser o maior acréscimo de toda essa geração de ministros do Supremo, né? Quando você pega um Gilmar, o Gilmar é um grande constitucionalista, sabe interpretar a Constituição. Você pega um Barroso é de uma superficialidade em relação a qualquer tema, outro tema que não seja esse liberalismo de Flávio Rocha aí, de assustar, né? Quando você pega o próprio Fachin, que tinha um histórico relevante aí como de direitos humanos, agora o Dino não, o Dino, além de conhecer profundamente direito, você vê, a tese de doutorado dele foi sobre a futura criação do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, lá atrás ele já tinha percebido todas as inconsistências que tinham se você não tivesse um órgão na Justiça que estabelecesse parâmetros para as justiças estaduais, né? Então ele tem um profundo conhecimento histórico. Eu lancei uma biografia do Walter Moreira Salles, aí pegando o período do Getúlio, que tem umas 400 páginas. Ele leu e conversamos, leu em detalhes, né? Ele conhece profundamente a política. Então, digamos, esses palpitômetros aí de Barroso e outros, semipresidencialismo e tudo, vão receber agora um pensador de calibre mesmo, do calibre dele mesmo, sabe? Ele é um craque. Agora, o Chico hoje ele mostrou que conhece não só o STF, mas a Suprema Corte Americana. Ele deu aula também sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos, de forma pontual, citando casos que tinham a ver com a política brasileira. Então é uma aula permanente, né? Comparando, né, Estados Unidos, Espanha, né? As Supremas Cortes, que os Estados Unidos, ele dizendo que os Estados Unidos, você não tem o limite de prazo para vitalícios, o ministro da Suprema Corte. Não, tem uma conversa dele aí com o Moro, um debate entre ele e o Moro lá, que é constrangedor para o Moro. Mas ele, por exemplo, quando vieram os abusos do TRF4, ele esteve em São Paulo para uma reunião com jornalistas e eu perguntei para ele, falei, aquela sentença lá dos 3 sobrinhos do capitão lá, aqueles 3 desembargadores que deram uma sentença, ele me deu em 15 minutos a explicação definitiva. Ele falou, não, o que acontece é o seguinte, o Lula, o Moro deu uma sentença X para o Lula, mas não percebeu que o Lula ia completar 70 anos. Completando 70 anos, porque o que acontece? Para conseguir envolver o Lula numa decisão que tinha sido posterior ao seu governo, ele trouxe o início do processo para o governo Lula. Então, esticou o prazo da ação.
E daí, quando faz 70 anos, você tem uma regra lá que o Lula ia sair solto. Então, o TRF4 precisava aumentar a pena. Ele falou, olha, eu sou juiz, a posologia, quer dizer, quando você vai definir a pena, você tem lá 5, 6 crimes aí, cada qual tem um limite entre um mínimo e o máximo de pena. Então, estatisticamente, seria impossível que os 3 dessem a mesma pena. E deram por que a mesma pena? Para evitar que houvesse qualquer apelação. Então, ele, em 15 minutos, ele vai ser muito importante. Essa visão política dele, essa visão constitucional dele. Eu acho que tem mudanças muito fortes que têm que ser feitas aí futuramente em Conselho Nacional do Ministério Público, controle do Ministério Público Estadual. Eu sei que ele não vai se meter com o Congresso, é que ele é mais cauteloso e mais legalista do que o Barroso. Mas ele vai ajudar muito nesse pensamento, no aprofundamento do pensamento do Supremo Tribunal Federal, sabe? Tem um ponto bem importante que é o das fake news. O Jorge Seife fez uma pergunta para o ministro a respeito disso. O Jorge Seife de Santa Catarina, que foi um dos que o Chico Pinheiro comentou agora há pouco. Vamos assistir também a resposta do Flávio Dino. Em decisão recente do Supremo, decidiu-se que a imprensa seria responsabilizada caso um dos seus entrevistados falasse algo que seja classificado como desinformação ou fake news. Crime que, aliás, pergunto para o Flávio Dino se existe. É crime fake news no Brasil? Qual é a opinião sobre mais essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Em relação à liberdade de expressão, houve a supressão de uma palavra na sua citação. Eu mencionava liberdade de expressão absoluta, liberdade de expressão como valor absoluto. E, de fato, essa fronteira é muito nítida. Eu não conheço nenhum jurista do Brasil e de outro país que discorde dessa afirmação, na medida em que você tem crimes que constituem fronteira a essa possibilidade. Esse vai ser, inclusive, uma das primeiras discussões que o Flávio Dino vai pegar ali, né, Chico Pinheiro, no Supremo Tribunal Federal. Liberdade de expressão não é liberdade para cometer crime, né? Não é liberdade para você cometer crime de injúria, de calúnia, de difamação, ou seja lá o que for, né? Para pregar a volta do nazismo, o racismo, a expressão, não há liberdade para isso, né? Não há liberdade de expressão para você destruir aquilo que a democracia garante às pessoas, né? Agora, em relação, digamos, ao notório saber jurídico, é interessante que os dois, tanto o Gonê quanto o Flávio Dino, foram os primeiros colocados nos seus concursos, né? O Flávio Dino para juiz e o Gonê para procurador. Eu não sei se concurso nacional para procurador ou se foi para o Distrito Federal, mas foi primeiro colocado lá também. Então, digamos, saber jurídico tem aí, né? Agora, o Gonê é aquele negócio, do ponto de vista de saber jurídico, de reputação inatacável, não tem como marcá-lo como nada, né? Mas vai ser ali uma procuradoria muito conservadora, viu? Há muito receio de que as questões aí, dos direitos aí... Teve uma pergunta do senador Contarato aí que ele pulou mais ensaboado, virou um bagre ensaboado, né? Como perguntou essa questão do casamento homoafetivo. Entre pessoas, homoafetivo. E ele falou... Vai falar disso. Se tem a família, não se vai prejudicar. Mas tudo bem, ele pelo menos manteve que vai seguir a lei. Ele não precisa necessariamente ter a sua convicção, né? Mas ele vai ser... Até agora não ficou muito claro para mim a indicação dele. Uma hipótese é o seguinte: o Lula percebeu que o ponto a âncora de legalidade para esse país é um pacto entre o Executivo e o Supremo. Então, o Gonê, indicado aí, amigo do Gilmar, indicado pelo Alexandre de Moraes. Essa é uma hipótese. Outra hipótese é que o Lula ele está numa fase que ele não quer que chacoalhe muito para não fazer onda. Tanto que no lugar do Flávio Dino está se falando no Lewandowski, que é um cara fantástico aí, e de falar pouco, né? E o Gonê não vai mexer com questão de militares e tudo, que continua sendo tema inatacado, né? Militares
militares, qualquer coisa que acontece, aquela Malu Gaspar escreve, os militares estão incomodados. O que a Malu diz? Como é que é o negócio da Malu? Setorista de incômodo dos militares. Uma vez por semana ela fala, tal medida incomodou os militares. E diz, provocou mal-estar na casela. Ela gosta de mal-estar também, mal-estar. Agora não diz quem é que se sentiu incomodado, né? Ouve dizer a dona Malu e solta essa. Em off. Em off. Deixa, já que o Nassif levantou a sabatina do Gonê, né, que foi bem mais tranquila, vamos trazer justamente o vídeo do Gonê respondendo ao Fábio Contarato, o senador, sobre casamento homoafetivo. Vamos assistir também, colocar aqui na roda. Como Procurador-Geral da República, como guardião da espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que se chama Constituição da República Federativa do Brasil. A pergunta que eu falo é: eu não tenho família, eu não tenho filhos, então o senhor é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo? É isso que eu quero ouvir do senhor. É muito simples, senador. Como jurista, eu estou afeito ao que vossas excelências decidem, ao que o Supremo decide. Se o legislador admite a união estável, o que seja o casamento entre pessoas do mesmo sexo, como jurista, é óbvio que eu tenho que admitir isso também. Vossa Excelência quer uma opinião pessoal, vou dar uma opinião pessoal. Acho que seria tremendamente injusto que duas pessoas que vivem em conjunto, que vivem juntas, que vivem como se fosse uma unidade familiar, não tivesse nenhum reconhecimento desse fato. Diante de uma separação, não tivesse nenhuma regração do Estado para protegê-los. E mais, acho que o amor que Vossa Excelência e a pessoa com Vossa Excelência está casado tem pelos seus filhos é algo que com certeza merece a admiração da cidadania. Chico Sá, assim, foi bem, né? Como disse o Eu Nassif, achei que ele foi muito firme. Foi. Eu não esperava. Eu não esperava, porque além dele ser legalista, o que ele firmou, se está na lei eu vou cumprir, ele elogiou a família do Contarato, o modo de vida dele. Então ele foi um pouco além do que acho que todos nós esperávamos. Eu esperava um Gonê mais reaça, muito mais reaça do que ele se demonstrou hoje. Foi uma surpresa nesse sentido. Eu fui testemunha de uma tragédia que ocorreu lá atrás. Eu era adolescente, jovem, a gente tinha um barzinho na minha cidade, Poços de Caldas, lá, onde juntava os boêmios jovens, e tinha um grande jornalista, Antônio Crisóstomo, que era diretor da Rádio Jornal do Brasil, era homossexual, e em frente ao prédio dele tinha uma mendiga com uma criança lá, e ele ficou louco para adotar a criança. E eu testemunhei ele conversando com amigas nossas que já eram mães, ele perguntando a sensação e tudo aí. No fim, ele levou a criança para o apartamento dele, e os vizinhos fizeram uma denúncia de que ele estava fazendo bacanal com criança, uma criança de 1 ano e tudo aí. E daí, como você tinha aquelas disputas jornalísticas lá terríveis, rapaz, o Gaspari, no Jornal do Brasil, publicou um artigo, liquidou o Crisóstomo. No curto espaço de tempo que eu fui secretário de redação da Folha, eu consegui trazê-lo para São Paulo, mas ele já estava alcoólatra, liquidado. Ele fez parte daquele grupo pioneiro do Lampião, que foram os primeiros que tentaram defender a causa gay. Ou seja, eu fui testemunha... Era ele, Nassif, trabalhou com o Aguinaldo Silva no Lampião. Aguinaldo Silva. Exatamente. Aí. Mas foi uma tragédia. Eu acho que agora, nem sei se saiu um livro dele aí, mas eu testemunhei a conversa dele com a Bebel, que era amiga nossa lá, sobre o ser pai ou ser mãe, sabe? Mas entusiasmadíssimo com a criança e tudo lá, e acusado de fazer bacanal, e daí disputa entre colegas lá. Era um cara bem sucedido jornalisticamente, a Rádio Jornal do Brasil era o que tinha de melhor na época lá. Foi destruído por essa competição, essa maldade, pelo preconceito aí, sabe?
Então, Agora, quando você vê casos do Contarato, aí outros casos aí de casal gay com os filhos, rapaz, fala, puta, apesar dos pesares, o Brasil avançou, a humanidade avançou. O Gonê, o Nassif, o Gonê, isso foi... O senador Contarato perguntou ao Gonê, porque o Gonê é um católico tradicionalista, diz que bem, né, bem ortodoxo, bem antigo. O Gonê é evangélico, né? Não, é católico. Ouvi dizer que é católico. Eu acho que é católico mesmo. E deve ser católico tridentino, ele é do Concílio de Trento, né? De antes do Concílio Vaticano II. Quer dizer, é um católico tradicionalista, antigo e tal. Mas achei muito firme a resposta dele. É católico mesmo. E ele sofreu, olha que coisa, ele sofreu uma provocação que eu assisti mais cedo, quando foi inquirido pelo Espiridion Ami. Porque eu tinha uma tia, aí fala com ele, o senador, o doutor Paulo Gonê, uma tia papa-hóstia, enfim, usou esse tipo de linguagem para tentar provocá-lo, né? Porque o Espiridion Ami também não está muito longe dessa malta, não. Olha, quem sabe de mim é só o Sérgio Moro, viu? E o Espiridião. Viu? Minha. Vamos ouvir aí. Amai a todos. É o primeiro mandamento. Amai ao próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo, isso é uma outra questão para discutir. Olha a parte, já está a partir. Esse é o segundo mandamento. Já está em réplica. É o segundo mandamento. Já vai dar problema. É o segundo mandamento. O primeiro é amar Deus sobre todas as coisas. E ao próximo. Vossa Excelência, como jesuíta, sabe disso. Mas é um só. Amai a Deus como, acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O próprio Cristo resumiu. Um só. Veja só, o Dino não deixou passar batido, né? Virou e falou assim, o senhor como jesuíta, deve ter estudado com os jesuítas, né? Mas não sabe nem qual é o primeiro mandamento das tábuas da lei lá de Moisés. Ele falou, minha tia papa-hóstia. Quer dizer, foi uma provocação. Mas o Espiridião, coitado, hein? É uma cabeça brilhante, você não acha? Ficam acusando... falando o tempo inteiro, comunista, ateu. Hoje o Flávio Dino deu uma aula de Bíblia, citou o Novo e o Antigo Testamento de cor, sem precisar olhar a anotação. Deu uma aula de Bíblia para o Magno Malta, que estava estranhamente sóbrio. Hoje eu achei o Magno Malta sóbrio. De manhã também, né, Chico? Chico, isso chegou lá antes das 9 da manhã, mas tava bem, não tava bem. Magno Malte, não, né? Tava Magno Malte. Não, tava tranquilão. Mas recebeu uma aula sobre Bíblia, sobre o Evangelho, do Flávio Dino. O Espiridião recebeu uma aula sobre o pensamento dos jesuítas. Todo mundo recebeu uma aula hoje sobre qualquer assunto. O Dino religião, Constituição, qualquer coisa. O Dino respondeu aí ao Duval, né? Dizendo assim, o senhor podia ler, o senhor continua lendo a Bíblia, você devia ler, não foi o Malta que falou, o livro do Êxodo, depois falou Mateus 25 e Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que fala dos pequeninos, né, dos pequenos preferidos de Deus. Arrasou com eles. O Flávio Dino tem algo que ele conhece tão bem quanto a Constituição, é a Bíblia, viu? Tem uma entrevista famosa dele para um grupo de jornalistas da Globo, e daí aquele neto do Andreasa, o sujeito que lançou pela editora Record aí, a ultradireita aí, né? Perguntou, mas o senhor é comunista? Ele falou, eu sou comunista graças a Deus. Mas como? Isso é um paradoxo. Mas como um paradoxo? Tem tal, daí deu o capítulo e tudo lá. Dos Atos dos Apóstolos, os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens segundo a necessidade de cada um, e tudo que eles tinham era de todos, dizia o Dino. Acabou. É o comunismo, o fundador do comunismo, Jesus de Nazaré, acabou com eles. Agora eu vou falar, numa época que a gente tem uma geração política tão medíocre, tão fraca, tão ignorante. Tem um vácuo. Tem uma pessoa que nem o Flávio Dino aí, enche de orgulho o coração aí, viu?
Ele deu uma elevada no debate também, falou sobre urnas eletrônicas, que é um assunto que também muito nos interessa, porque vai ser discutido no Supremo Tribunal Federal quando ele assumir. Vamos ver esse trecho também. Sobre declarações relativas à urna eletrônica, no meu caso, são declarações de quase 15 anos atrás. Evidentemente, a urna eletrônica não é mais a mesma. Houve uma série de inovações tecnológicas, por exemplo, a biometria, e tanto é que todos nós fomos eleitos por ela, inclusive o senhor. Inclusive o senhor. Foi realmente... Você foi eleito por ela. Aí também teve uma dose de Dino debochado, viu, o Chico Sá? Informação urgente para você. Saiu agora no Twitter do Dino debochado, @. Lembrando, gente, sempre não é o ministro Flávio Dino, tá? É uma conta para fazer piada de uma outra pessoa que não tem nada a ver. Que assina Dino debochado. Que não administra, não tem nada a ver com o ministro Flávio Dino. Ele disse o seguinte: após a sabatina, farei um pronunciamento oficial sobre o futuro do Dino debochado nas redes sociais. Opa! O povo clama, não pode acabar. Pelo amor de Deus, mantém isso aí. Mantém o Twitter, né? O Twitter com X. Figura, viu? Nassif acompanha também o Dino debochado? Não, fazia tempo que eu não via, eu achei que seguia o Dino debochado, mas é que o original é tão melhor debochado aí que... Foi daí que surgiu essa história. Exato. Aquela dos Vingadores aí foi um clássico do Congresso Nacional, né? Falando pro cara do SWAT lá, você é do SWAT, eu sou dos Vingadores. Pois é, não vem que não tem, né? É danado, é danado. Gente, saiu mais... Agora, pode falar, Nassif, vai lá. Não, eu acho que Vai lá, Nassif, por favor. Não, é impressionante esse jogo dos parlamentares para aparecer em rede social, né? Fazem aqueles discursos tonitruantes. Você acha que tem um Cícero na sua frente, só falando abobrinha lá? Puta vida, mas olha... Haja demagogia. É verdade. Gente, a gente está quase acabando o nosso tempo aqui, mas ainda dá tempo da gente comentar rapidinho. Olha só, caiu 0,5%, perdão, a taxa Selic. 0,5 percentual, né? 0,5 ponto percentual. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu, agora há pouco a gente teve acesso a essa informação, reduzir a taxa básica de juros, a taxa Selic, que você conhece, em 0,5 ponto percentual, de 12,25% ao ano para 11,75% ao ano. Inclusive, esse foi o quarto corte seguido na taxa básica de juros, começou a recuar em agosto desse ano. Então, a gente teve agora, em 11,75%, essa taxa chegou ao menor nível desde o início de março do ano passado, 2022, quando ela estava em 10,75% ao ano. Na CIF, a gente acabou de ter... Eu queria te ouvir, daqui a pouco a gente vai ter que se despedir, mas rapidinho queria ouvir seu comentário a respeito disso. Continua sendo a mais alta taxa real de juros do planeta. Então, o que está fazendo o Roberto Campos Neto, com a inflação do jeito que está desabando em todos os níveis aí, não sei se devia ter ido para 0,75. Então, do jeito que ele está indo, ele está conseguindo o objetivo dele. Vai chegar no final do ano que vem com uma taxa de 9,75, sem dar chance de recuperação para a economia. Ele é um bolsonarista, né? Podia ir para a Argentina, né, Nassif? Podia ir para a Argentina. Diz que o ministro da Economia da Argentina andou conversando com ele. Podia lá ficar com o Milei, os cachorros. Mas o que ele faz aí foi um grande erro, que eu acho, da estratégia do governo, que o Haddad é um racional, profundamente racional e acredita, e bem intencionado. Então ele achava, se fizer tudo certinho que o mercado quer, então pelas regras aí das metas inflacionárias, a taxa de juros vai cair num ritmo maior. Só que ele não levou em conta que o cara que decide isso aí, o grupo que decide isso, é um grupo não só indicado pelo Bolsonaro, é um grupo bolsonarista. O Campos Neto foi o cara que foi votar de verde e amarelo aí, que contribuiu para a campanha do Bolsonaro. Né? Patriota. Então, o Lula, o ano que vem, ele vai ter que abrir mais fogo aí, encontrar maneiras de driblar isso aí, porque você está tendo aí só para dar uma ideia, vem esse desenrola
que é para uma baita chance para o pessoal regularizar as suas contas lá, e o resultado foi pífio, porque as pessoas não têm dinheiro nem para pagar com baita de um desconto. Quando você pega as lojas de varejo aí, quebrando tudo por falta de crédito, né? E essa taxa é ridícula, a queda é ridícula, né? E ele, no tempo com o Paulo Guedes, ele colocou a 2% a taxa. Eita isso. Ferro, viu? Vamos continuar acompanhando, então, Nassif. Obrigada por hoje. A gente vai ter dias cheios ainda, né? Apesar de estar no final do ano. É isso aí, Nassif. E viva Poços de Caldas, viu, Nassif? Eu sempre. Bolsonarista e maioria bolsonarista, rapaz. Eu vou mudar para Santa Rita do Sapucaí, viu? Tá bom, vai para Água de Lindóia, que você tá melhor. Monte Sião, Água de Lindóia ali, que você fica bem. Tá Chico, querido, você também, Chico Sá. Obrigada por hoje. Até mais, gente. Xará. Até mais. Valeu, brigadão. A gente continua conversando por aqui a respeito da sabatina com o advogado especialista em direito internacional, Carol Proner, que já está entre nós. Aí ela. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda aqui ao ICL Notícias, segunda edição. Boa noite, doutora Caroline. O nome dela é Caroline Proner. Exatamente. Doutora Carol, e a gente quer falar sobre Israel e Gaza também, né, que a senhora faz parte de um grupo que está levando, que quer levar Israel ao Tribunal Penal Internacional. Mas primeiro eu queria suas impressões, a gente queria desse dia, que ainda não acabou, né, esse 13 de dezembro. Ainda está rolando. Vamos falar da sabatina, então. Vamos, Gabriela, prazer estar aqui. Chico, obrigado pelo convite. Já faz tempo que eu queria vir conversar contigo um pouquinho. Venha toda semana. Venha toda semana, faz que nem o Cacai. Venha toda semana. Com prazer, Cacai, meu querido. Te reservamos a quarta-feira. Te reservamos a quarta-feira. O Cacai está na segunda. Venha com todo prazer. Mas diga. A verdade é que a gente se complementa, inclusive, às vezes, até nas impressões, pelos grupos jurídicos que nós participamos juntos, Cacai, querido amigo. E, de fato, né, hoje foi um dia importante, a sabatina. Eu acho assim, falando um pouco do querido ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, agora nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, acho que um perfil muito interessante, né? Nós nunca tivemos um perfil como o dele, que exerceu os poderes já da República, de certa forma, de forma brilhante por onde passou. No Legislativo, como deputado federal, no Executivo, como governador, fazendo coisas marcantes, é um quadro do Brasil, né? Um quadro do Estado brasileiro. E também no Poder Judiciário, que ele retorna agora, né? Em outra posição, claro, muito mais destacada. Eu acho que ele é um quadro, apesar de ter aquela forma experiente de atuar e de falar e tudo, ele é jovem, relativamente jovem, né? 55. A impressão que a gente tem é que o Flávio Dino pode fazer o que ele quiser, onde ele quiser, né? E essa consagração agora com essa posição no Supremo Tribunal Federal, depois de ter ocupado também uma posição definitiva no início do ano naquele uma espécie de salvamento, né, daquela tentativa de golpe de Estado que nós tivemos ali no início do ano. Então, eu acho que temos que festejar, é um quadro interessante, brilhante em tudo que faz. Não acho que vai ser diferente agora no Supremo também, temos muita expectativa. Eu só não gostei, viu, Chico, sinceramente, daquele abraço do Sérgio Moro, que eu não gostei ele, aquela ali, porque foi muito estranho, talvez não fosse necessário. E eles quiseram dar ali uma imagem, né, de que estava tudo bem, né, de que, na verdade, agora a gente não vai mais misturar política, mas não é bem assim, a gente sabe, né, e rolou uma extrema educação entre os dois ministros, né. Professora, você disse que não era necessário para o Dino, mas para o Moro talvez seja, né? Talvez. Na verdade, a gente não gosta de ver essa cena, assim, depois do que representou na justiça e no sistema de justiça esse personagem, Sérgio Moro, que é lá da minha cidade de Curitiba. Então, assim, e depois do Supremo ter decidido as coisas que decidiu a respeito da carreira de juiz e tudo isso. Então, é um pouco constrangedor. Acho que talvez, eu imagino que seja necessário, Gabriela, uma posição institucional. Eu acho que a forma a postura do Flávio Dino hoje valoriza a instituição, todas elas, não, do próprio Congresso, enfim, do próprio Senado, de toda
de toda a institucionalidade brasileira que está em vias de reconstituição depois de tudo que aconteceu nos últimos anos. Mas é difícil separar, né, uma certa angústia, assim, esse abraço estranho, um pouco desajustado ali, que eu não entendi bem como aconteceu, parecia quase um tropeço e também, não sei, eu não entendi bem o que aconteceu ali, mas talvez não tenha sido a única parte, assim, um pouco mais constrangedora. Fora isso, eu acho que o Brasil ganha hoje, é um dia importante, institucional, vê que tem uma aceitação, é quase como se o país estivesse se esforçando para pactar institucionalmente, reconstituir o país, restituir o país nos trilhos, depois de tantas coisas que aconteceram e tal. Flávio Dino merece, faz parte desse processo. Tinham vários quadros maravilhosos aí na disputa, a gente sabe, de mulheres e homens. E Flávio Dino acabou... Inclusive, Vossa Excelência, não é? Vossa Excelência. Eu sei que foi. Foi cogitada, o nome foi falado, né? Carinho dos amigos, generosidade, mas não corresponde à realidade. Doutora, aproveitando, inclusive, a senhora falou aqui de Sérgio Moro, ele foi a pessoa, muita gente ficou surpresa, eu não fico surpresa porque acho que ele surfou na onda, mas foi ele que levantou essa discussão com o ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, dizendo, olha, não estou fazendo uma crítica aqui ao senhor, nem espero uma resposta sua, mas estou fazendo uma crítica aqui à escolha do presidente Lula em não ter escolhido uma mulher. E a gente sabe que tem movimentos sociais que cobraram muito a escolha de uma mulher negra, mas a gente sabe que, na verdade, o Sérgio Moro não estava preocupado com diversidade, senão não teria sido ministro do governo Bolsonaro, né? Queria te ouvir sobre isso também. Boa. Bom, primeiro que o Sérgio Moro não tem moral para falar de diversidade, de direitos humanos, de nada. A depender da condução dele como ministro, como juiz de uma força-tarefa nacional, nós tínhamos ido... O nosso rumo era, e de certa forma foi muito prejudicado pela condução da Lava Jato no sentido econômico, das cadeias produtivas. Nós que estudamos isso, como lawfare e tal, nós sabemos o papel de um personagem, de uma pessoa no desmonte das cadeias produtivas, dos empregos, do desinvestimento no país. Então, ele não pode falar de nada que signifique desenvolvimento, e muito menos inclusão, muito menos gênero e diversidade. Eu acho assim, Gabriela, e você vai concordar comigo como mulher, que nesse período, apesar da escolha final ter sido um homem, né, e ainda que ele se autodefina como pardo e é diverso, nós temos uma vitória do debate em torno da questão de gênero e raça no Brasil. Uma vitória no sentido de que isso protagonizou nos últimos meses. É fundamental. Não que necessariamente tivesse que ter sido uma mulher negra a ser escolhida, teria sido excelente, seria muito bom, mas em todo caso o debate é vivo. Isso contaminou, no melhor sentido possível, influenciou as decisões a respeito de alguns cargos do judiciário, em algumas posições em tribunais regionais, em tribunais e também em cortes, né, de modo geral, e também na Defensoria Pública e também em outros espaços. Então, eu acho que as mulheres vieram para ficar, esse debate veio para ficar, e retira um pouco aquele acomodamento de só homens brancos em cada espaço do judiciário, porque a discriminação é estrutural mesmo, a palavra é essa. Então, acho que isso foi uma vitória, de certa forma. Mesmo que a escolha final não tenha sido uma mulher, acho que o debate prevaleceu, protagonizou. Criaram-se coalizões de mulheres no direito, na advocacia, em todos os espaços. E nas faculdades de direito também, cuja maioria são mulheres, hoje, mulheres estudantes, né, de direito. Então, acho que teremos um caminho menos discriminatório na questão racial e na questão de gênero. Muito importante, ainda que nas cortes superiores, né, esses cargos se fortaleceram com esse debate. É uma boa observação. Eu queria aproveitar e perguntar também, porque a gente viu uma mudança, doutora Nou, completamente ali, apesar de ter uma outra fala ainda debochada, né, que a gente brinca do Dino debochado por conta da página do Twitter, mas a gente viu uma mudança completa ali na postura do ministro Flávio Dino, já querendo passar uma imagem de isenção. E a gente teve nessa semana a conta da primeira-dama, a Janja, invadida com muitas mensagens misóginas e tudo mais. E muita gente que já critica o ministro Flávio Dino
fez essa crítica justamente, mas nesse caso achei interessante a gente trazer para a discussão, porque realmente o ministro Flávio Dino não se posicionou a respeito disso. E ele é uma presença muito forte no Ministério da Justiça, desde que assumiu, a respeito de fake news, a respeito também de ataques nas redes sociais. Ele sempre se posicionou de forma muito forte a respeito desse assunto. E como isso não aconteceu essa semana, aliado à sabatina do Senado, foi já influenciado, o ministro Flávio Dino já está com a cabeça ali completamente voltada para o Supremo, vestiu a toga e não quer saber, foi isso? Espero que sim, porque a gente vai ter um ministro do Supremo, espero que ele esteja mais ele gosta muito de usar as metáforas das roupas que ele veste, etc., que ele que esteja vestindo a toga. Ele até usou essa expressão de que as togas não têm cores, que são sempre da mesma cor, quer dizer, ele tem que vestir a Constituição e a correlação de forças que significa, em cada caso, as decisões que vai ter que assumir como juiz da Suprema Corte. E, aos poucos, e mesmo essa semana, que era uma semana tão decisiva, eu imagino, não posso falar por ele, não tenho, mas posso deduzir até pela postura dele, que sempre é muito posicionado, e não teria por que não se posicionar nesse caso, que ele já estava se despindo da roupa anterior e vestindo a toga, porque é importante também essa separação, já que ele, né, de certa forma, comanda a Polícia Federal, então, e que está em curso uma investigação muito importante, e parece que já tem suspeitos e tudo isso, então, talvez ele não tenha falado, mas a Polícia Federal está agindo, tem operação sendo encaminhada, então, de certa forma, sob controle dele até pouquíssimo tempo, e agora, aos poucos, ele vai se desfazendo desse cargo anterior e assumindo outro. Então, se ele não falou por isso, eu acho que é até um bom sinal. Aos poucos, ele tem mesmo que reencontrar a sua posição, e deve ser difícil para alguém que se posiciona e que fala na imprensa o tempo todo, não falar nesse caso, que é tão flagrantemente absurdo, né? A perseguição foi um hackeamento da conta da primeira-dama, algo gravíssimo. Vamos dar uma ouvida agora na fala do ministro Flávio Dino. Olha só, ele está falando justamente sobre ser político e ser juiz. Vamos ouvir o ministro. É assim, a vida é assim. E não há, portanto, incompatibilidade entre esses múltiplos papéis. Tá. Doutor Paulo, tem pergunta que foi feita para Vossa Excelência. Obrigado. A gente está ouvindo ao vivo agora a sabatina do ministro Flávio Dino no Senado. Só porque eu falei que ele estava falando a respeito disso, ele concluiu a fala, aparentemente. Mas a gente, a qualquer momento, volta se tiver alguma fala interessante. Agora vai falar Paulo Gonet. Chico, você quer fazer uma pergunta para a doutora? Fica à vontade. Eu queria mudar um pouco o foco, né? Porque o seu nome foi indicado, né? A senhora faz parte agora de um grupo de advogados do mundo inteiro, de organizações, né? Pelo representante das vítimas palestinas de Gaza, o Gilles Dever, é isso o nome do jurista? É um procurador do Tribunal Penal Internacional, né? Acho que a senhora é a única da América Latina a fazer parte desse grupo que aponta o Estado de Israel hoje, de Netanyahu, como responsável por crime, né, no Tribunal Penal. O comportamento do governo de Israel e a condução militar de Israel, ao nosso ver, e ao lado do advogado francês Gilles Dever, é uma conduta genocida. Então, aqui nós encontramos respaldo no Estatuto de Roma, no Estatuto do qual o Brasil faz parte, outros países fazem parte, Israel não é signatário do Estatuto de Roma e do Tribunal Penal Internacional, mas como potência ocupante palestina, e nós temos uma situação atípica, até porque Israel ocupa Gaza especificamente há dezenas de anos, e isso cria uma situação de responsabilidade direta de uma potência ocupante. Nós encontramos ali um respaldo jurídico ligado à questão dos atos cometidos com a intenção de destruir um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. O que nós temos ali, Chico, é uma situação muito grave. O que está acontecendo em Gaza é algo muito triste, pouca gente tem comentado, e eu não sou a única do Brasil. No Brasil nós temos 5 pessoas, temos 3 advogados, e 2 pessoas que são ligadas à área do direito, mas não são advogados. E nós estamos andando com essa denúncia que vem encorpando, porque, infelizmente, nós temos aí a morte já de mais de quase 19 mil pessoas,
sendo 70% mulheres e crianças alvejadas de forma praticamente intencional, com a decisão militar de atingir indiscriminadamente civis. Então, nesse sentido, tem uma responsabilidade, é um colapso humanitário, como diz o secretário-geral da ONU, sem precedentes. Nada nesse período histórico, 300 agentes humanitários, mais de uma centena de jornalistas e fotojornalistas mortos numa situação, né, de indiscriminação de alvos. Então, de fato, é uma situação muito grave. As Nações Unidas se posicionaram hoje com uma resolução muito importante que acessa um artigo que só foi usado na Guerra da Coreia, que é uma resolução a chamada número 377A, que é uma resolução específica que admite a incapacidade da ONU, nesse caso do Conselho de Segurança, de cumprir a responsabilidade de manter a paz. Quando a ONU não cumpre a paz, o Conselho de Segurança, lembrando que ontem nós tivemos uma votação, ontem os Estados Unidos vetaram mais uma vez o cessar-fogo, apesar do Biden hoje ter falado, inclusive, em solução de 2 estados e censurado a postura de Israel, na Assembleia Geral da ONU, que, acessando essa resolução, esse caminho normativo, nós tivemos aí 153 votos a favor de um cessar-fogo, 10 contra e 23 abstenções. O Biden parece que está meio assustado também com críticas internas e críticas pelo mundo inteiro, né? Porque o que está acontecendo ali é um genocídio, como a senhora disse, são 19 mil palestinos mortos na faixa de Gaza, 19 mil, sendo quase 14 mil mulheres e crianças. É um massacre covarde e genocídio mesmo, né? E muito grave, porque nós quase que temos que... Eu sou professora de Direito Internacional Humanitário, então, para mim, o meu dia a dia é estudar regras humanitárias, que é quando a humanidade, muito antes até das Nações Unidas, a humanidade se dá conta de que tem certas coisas que são desnecessárias, inclusive, num conflito. Você não precisa matar para neutralizar uma força militar, vamos dizer assim, né? E aí vem princípios até da cavalaria, né? Da paridade de armas, de você não atirar pelas costas. Tem uma certa honra do direito da guerra, que foi completamente violado no sentido da guerra e no sentido humanitário nem se fala. Hoje nós temos hospitais como alvo prioritário, escolas como alvo prioritário, quer dizer, a inversão humanitária, né? Hoje me comoveu muito que numa das cidades chamadas Jarvalha, uma padaria foi atingida e foi a última padaria da cidade, quer dizer, acabaram os recursos alimentares, inclusive com a pouca farinha que recebiam da assistência humanitária, podiam produzir pães, nem isso. E as doenças epidemiológicas estão avançando muito, né? Então, a água acumulada das chuvas, a chuva prejudica tudo isso. Então, nós temos aí uma situação realmente, sem contar o uso do fósforo branco e das armas que têm navalhas, né, que são indiscriminadas e cruéis. E os presos, né, em situação muito parecido com situações de prisões de supermax, né, como eles falam, em outros tempos, lembram muito situações extremas como até o próprio Holocausto. Então nós estamos vivendo uma situação impensável e o que me impressiona muito é que o que acontece ali não é na Palestina, é como se fosse uma licença de violação humanitária que pode vir a ocorrer em outros lugares do mundo. É o precedente que me desespera mais, assim, né? Porque em outra guerra parecida, ou com o mesmo nível de assimetria de potência de um lado e de população... Ninguém diz que não foi grave o que aconteceu do Hamas com a população de Israel, indiscriminado também, e violando crianças, mulheres, isso é indiscutível, né? Atos de terror, aí é toda uma discussão se é grupo terrorista ou não, eu acho que não é grupo terrorista, mas foram atos de terror, tem toda uma discussão a respeito disso, que passa pela história, pela geopolítica, mas do ponto de vista humanitário, realmente não há freios, aparentemente, pelo que nós acompanhamos na imprensa internacional, Netanyahu não tem planos, do ponto de vista regional, a situação de Israel é de isolamento e agravamento no Líbano, na Síria, e no Irã, no Iraque. Então, nós não sabemos o que é que Israel ganha e a população e cidadãos de Israel ganham com esse conflito, o que é muito grave também. Nós queremos voltar aqui ao Brasil. Eu só quero deixar uma última pergunta. A senhora responda rapidinho, por favor, que nós queremos voltar à questão do ministro Flávio Dino e do Paulo Gonet. O seguinte, se o procurador, né, o Gilles Dever,
com esse grupo do qual a senhora faz parte, se o procurador apresentar no Tribunal Penal Internacional em Haia a denúncia contra Netanyahu por crime de genocídio, o que pode acontecer? Resuma para nós, o que pode? Ele pode ser preso, destituído, afim? Já apresentamos, já foi feita a denúncia. Tá? O que acontece agora é que durante o processo de avaliação e recebimento de uma denúncia no Tribunal Penal Internacional, pode-se adensar a denúncia, quer dizer além desses crimes, nós temos outros, e assim por diante. Então, desde a questão do starvation, que é uma expressão que só tem em inglês, que é matar de fome, né, que privar a população das condições mínimas de vida. Então, tem uma série de crimes que vão se adensando à denúncia original. E são 300 associações de todo tipo no mundo inteiro. Então, não é uma denúncia de um grupo de pessoas, de um grupo de pessoas apenas. Tem um corpo institucional de denúncia muito forte. Agora, claro, a responsabilização é algo histórico, é quase como um registro histórico, que pode nunca acontecer, ou pelo menos pode não acontecer nas próximas décadas, no sentido da responsabilização individual. Nós acessamos um estatuto cuja responsabilização é individual. É o chefe do comando, ou são os chefes dos comandos militares e o próprio, nesse caso, chefe de governo, que toma as decisões para manter o conflito. Mas, mais do que tudo, é o registro do cometimento desses crimes, a própria ideia ou aspiração de que exista um órgão internacional que possa reconhecer o que acontece ali como uma violação ao direito humanitário. É menos contra Israel ou contra, muito menos Israel como Estado, não, mas contra Netanyahu e mais a favor do reconhecimento de normas internacionais que não podem ser violadas, nesse caso, o direito nacional humanitário no seu conjunto. Ok. Muito bem, agora a gente vai trazer imagens ao vivo da sabatina no Senado. Agora há pouco o senador Eduardo Girão estava provocando aqui o ministro Flávio Dino também, estava tendo um certo embate ali. Vamos trazer imagens ao vivo agora. Também que está servindo água e café para a gente aqui. Eu queria aqui falar para a população brasileira, tem muita gente mandando mensagem para a gente. A gente teve já a resposta do ministro Flávio Dino. E agora eles estão se organizando ali, a gente vai ter daqui a pouquinho o resultado já, depois dessa sabatina. Carol, esse Girão, ele é tão genial, tão sofisticado, que a crítica dele é um senador lá do Ceará, né? Pobre do Chico Sá, que já falou, nós não merecemos isso no Ceará. Bom, o Ceará tem Girão, vocês têm o senador Min, o senador Min, como é que é o nome dele? Agora fugiu até o nome, né? Sérgio Moro, o senador Min. Então, o senador Min. O Min. Então tem o senador Min, né? Tem a Madame Min também no Senado, e esse Girão estava questionando por que foi hoje, que foi 13, se é em homenagem ao PT, que é 13, ao Lula, ou se é o Alexandre de Moraes que está fazendo aniversário hoje. Ele chegou com essa dúvida, achando que é uma provocação. Vamos ver o nível que nós chegamos. Fazer um projeto de lei para extinguir o número 13 dos dias do mês, né? Olha, vamos extinguir o 13, o 13º andar dos elevadores. Nos Estados Unidos, os prédios não têm o 13º andar, né? Porque isso. Tem essas coisas. De absurdo. Nós sabemos que esses personagens da política brasileira, que tem seu impacto, e é algo que tem que ser estudado mesmo, nós temos que prestar atenção, mas eles também utilizam esse momento, imagina o nível de repercussão dessa sabatina. Lacrar, né? Para lacrar. É isso mesmo. Lacraias, lacrem, diga. Não, vou aproveitar aqui e perguntar. É uma pergunta da Tatiane Cerqueira. Ela pediu também a avaliação da doutora Carol Proner a respeito da sabatina do Gonê no Senado. A gente estava comentando aqui que foi mais amena, mas teve uma pergunta ali que ele respondeu, do senador Fabiano Contarato, que até surpreendeu a respeito do casamento homoafetivo, mas queria te ouvir de uma maneira geral também, doutora, sobre Paulo Gonê. Bom, eu não acompanhei a sabatina do Paulo Gonê, só algumas partes ligadas, mais da sabatina do ministro Flávio Dino. Mas é verdade que o nome dele foi muito polêmico. As pessoas, nos últimos anos, se posicionaram de forma muito definitiva, porque os eventos acontecidos no país também foram muito, digamos, limite, né? Foram situações limite nos últimos anos. Então, é fácil
procurar saber o que as pessoas fizeram no verão passado, né? Então, assim, tudo que aconteceu com o Paulo Gonet nos últimos anos foi cobrado no período vamos dizer, pré-candidatura, desse momento de preferências e preferidos, e eu acho que isso também influenciou um pouco um grau de desconfiança a respeito do comportamento dele no futuro. Nós estamos muito traumatizados. Depois do Aras, nesse papel, por conta do Aras. Eu Janot, acho que teve o Janot, depois teve o Aras. Né? Janot foi terrível, porque como eu sou muito dessa área, esse assunto de certa forma, da colaboração dos órgãos brasileiros, né, pátrios, vamos usar uma expressão mais adequada, com os órgãos internacionais em matéria de colaboração em combate à corrupção transnacional, essas coisas. Janot é um personagem que abriu uma coisa muito ruim para o país, assim, uma experiência ruim de falta de defesa nacional, digamos assim. E tudo isso, né, depois o Aras com a pandemia e todo o trauma que vivemos, uma situação, uma posição tão relevante na República e tão mal conduzida, eu vou falar francamente. Então, nós temos aqui uma desconfiança e uma expectativa. Eu acho que ele se ouve bem, foi bastante formal na sabatina, e eu acho que a figura mais assim, chamativa de Flávio Dino eclipsou um pouco a sabatina do verdade. Não sei se vocês né? essa sensação. Chama mais atenção o que o Flávio Dino pode fazer, né? O debochado verdadeiro, como eu vi vocês falando agora há pouco. Aquela brincadeira que ele faz, que ele cobra, ele é bastante altivo e tudo, a gente fica esperando que se alguém vier, ele vai responder de uma forma, né, quase que super-heróica. Mas em se tratando, o Gonet, de um católico tradicionalista, né? Eu até brinquei aqui, falei, ele deve ser da época tridentina, do Concílio de Trento, lá de 1540, 1530, né? Mas ele deu uma resposta com relação à questão do casamento homoafetivo, não sei se chegou ao seu conhecimento, que me surpreendeu muito, com muita firmeza, sabe? Não vi, positivo. Separando a Bíblia da lei, né? Dizendo assim, se essa é uma questão jurídica, quem sou eu para contestar isso? E eu tenho que reconhecer o amor pelos filhos que o senhor tem, que sua família tem e tal. Diga. E o país não pode retroceder nisso, nós já fizemos esse debate. Tem certos debates que são contra-majoritários mesmo, e que têm a ver com critérios de liberdade sexual, liberdade de contratar, liberdade de escolher o contrato da vida afetiva, né? Hoje em dia o direito civil responde, o direito constitucional responde, o Supremo responde. Não vamos retroceder. Então, se ele respondeu constitucionalmente e de forma convencionalmente também, porque nós temos todo o direito internacional respaldando essas liberdades, é bom sinal, quer dizer, já é bom bom sinal. Foi firme, foi muito firme. Pena que não dá tempo de retomar. Não dá tempo de retomar, que a gente já mostrou aqui, mas muito firme, e a mim me surpreendeu muito. Espero que faça um bom governo na Procuradoria. Né? É o que a gente espera. Pode falar, doutora, pode falar. Não, eu ia dizer que nós temos muita expectativa, mas eventualmente um ato, um gesto eu vejo muito a pressão também, acabou de ser escolhido um ministro do Supremo Tribunal Federal, e cada vez que ele emite um voto, quase que um perfil a respeito de como ele é, ou como ele pensa, o que ele faz. Eu acho que é um pouco injusto também. A gente tem que deixar um conjunto de decisões, talvez demonstrar um pouco o perfil dos ministros, porque ali no Supremo, e mesmo no Estado, e mesmo na Procuradoria-Geral da República, estão também os avanços do Estado nesse momento. O Brasil está vivendo um momento de retomada. Eu tenho confiança, sou uma otimista. Eu acho que nós temos um momento muito otimista. Eu trabalho no BNDES, trabalho com o Luiz Mercadante, que é outro otimista, né? Então, assim, nós temos aí resultados econômicos lá. Você sabe, o Chico Pinheiro sabe que tudo lá é bilhões, e empréstimos, e investimento. A economia está muito... assim, tem um otimismo no ar. Então, eu acho que também no sistema de justiça a gente pode ir na mesma linha. Está vendo por quê? O presidente do BNDES, o Luiz Mercadante, é muito ligado ao presidente Lula, né? Como a senhora também é ligadíssima ao presidente Lula. E eu fiquei sabendo que o seu nome estava apontado para o Supremo, e não foi porque o Mercadante disse que não abria mão. Não deixou. Quero Carol Proner aqui no BNDES. Essa é uma boa versão. É impressionante. Eu estou assim, muito orgulhosa do banco.
do BNDES. Que instituição interessante, bancos de desenvolvimento em geral e o BNDES, depois de tudo que passou, porque foi uma instituição muito atacada nos últimos anos, impressionante, assim como gestão pública de desenvolvimento, nós temos que cuidar do nosso banco, do BNDES. Sou fã. É isso, doutora Caroline Proner, muito obrigada, que prazer imenso a gente teve de te receber aqui nessa conversa. Volte, por favor. Um prazer. Obrigada, Gabriela. Um grande abraço, até a próxima. Bom, Chico, antes de encerrar, vamos dar o nosso recado final aqui da aula de Eduardo Marinho, que vem no dia 17 de dezembro, às 8 horas da noite. Você precisa fazer a sua inscrição. Lembra você, icl.com.br/N2. Vai ter aula junto com o Eduardo Moreira, olha aí, a indignação como filosofia de vida, uma reflexão que vai fazer você questionar o sistema, a experiência que o Eduardo Marinho teve depois que ele deixou as benesses da vida particular, onde ele vivia, para viver nas ruas e conversar diretamente, olhando olho no olho das pessoas. Então, fica a dica aí, não deixa de fazer a sua inscrição para poder assistir a aula no próximo domingo, agora, às 8 horas da noite. E também agora tem Sinapse CL com Roberta Garcia, César Calejon, eles que conversam com a Letícia Nascimento, que é doutora em Educação e professora de Pedagogia da UFPI. É isso mesmo? Eu não Universidade Federal do Piauí. É isso aí, Universidade Federal do Piauí. Muito obrigada a você que me acompanhou até agora. Muito obrigada, meu querido Chico Pinheiro. Obrigado a você. Hoje teve notícia, hein? Hoje teve. Não, ainda vai ter. Isso não acaba hoje. Esse negócio do Dino ainda vai do Dino. Ainda vai longe. É isso aí. Boa noite para todo mundo e até amanhã. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá.